Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos passear um pouquinho dentro daquilo que o Senhor ministrava no meu coração ao longo dessa semana. Texto bastante conhecido, mas propício para os dias que nós estamos vivendo hoje. Amém? Bem, todos acharam? Amém. Diz assim a partir do versículo 1: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou, Jesus, misericórdia, e de muitas coisas lhes falou parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Vamos dar continuidade lá no versículo 18 agora, do mesmo capítulo 13. Atentai-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica, produz a 100, a 60 e 30 por um. Amém? Vamos agora lá em Mateus 24. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. Amém? Aleluia. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, deixando o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não
deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluias. Vamos orar? Deus querido, é no nome do Senhor Jesus, queremos, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, chamar a Tua presença, meu Pai, para o nosso meio. Senhor, grandes coisas o Senhor já tem feito, Pai, grandes coisas o Senhor tem derramado, meu Pai, sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, Pai. Eis aqui a palavra, meu Pai querido, que é lâmpada, que é luz, que é rema, que é alimento espiritual que vem do alto, meu Pai, aos nossos corações, Pai. A Sua palavra é verdade, a Sua palavra, meu Pai querido, em nome de Jesus, nos traz cura, nos traz libertação. Muitas vezes nos confronta, Pai, mas é daquilo que o Pai que ama o Filho, meu Pai, tem um amor, meu Pai, genuíno pelas nossas vidas, segundo os Seus ensinamentos, Pai. Por isso, Deus, abra, meu Pai querido, mais uma vez o nosso coração. Abra, meu Pai querido, a terra dos nossos corações, para que venhamos entender, meu Pai querido, aqui, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que toda palavra contrária, meu Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, caia por terra, Senhor. Que toda ação contrária do nosso adversário caia por terra. Que toda situação contrária a esta palavra, meu Pai, se dissipe diante da Sua grandeza. Mas nos faz sensível, meu Pai, a Tua voz. Senhor, quebranta, meu Pai, o nosso coração, abra o nosso entendimento, Pai, para aquilo que o Senhor deseja tratar aos nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Podem se sentar. Amados, eu estava meditando na palavra relacionado àquilo que o Senhor desejava trazer aos nossos corações. E partilhando com a minha esposa hoje pela manhã, muitas coisas têm sido ditas da parte do Senhor e muitas coisas têm sido derramadas aos nossos corações. O Senhor tem derramado uma porção excelente todos os dias aos nossos corações, sim ou não? Deus tem trazido coisas muito preciosas da parte do Senhor e os dias do Senhor estão sendo anunciados, queridos. O Senhor quer nos trazer à memória hoje uma reflexão sobre a salvação, o segredo da nossa salvação, aonde nosso coração está firmado, como se achegamos dessas portas para dentro, como o nosso coração se achega, dentro daquilo que o Senhor tem entregado para cada um de nós deste altar, como nós estamos recebendo no nosso coração, como nós estamos levando para o nosso dia a dia essas preciosidades do Senhor que servem de rema para levar as nossas vidas à salvação. O Senhor nos traz aqui a parábola do semeador. Estou fazendo uma junção. Por quê? Porque fala de muitos corações, a forma que a palavra é semeada e como está o nosso coração para receber essa porção da parte do Senhor. Por isso que eu perguntei, como que está o seu coração? E o Senhor ministrava ao meu coração: olha, eu tenho grandes coisas para derramar no coração da minha igreja. Então, o Senhor sempre tem algo novo para derramar. Sempre tem uma porção excelente para derramar sobre as nossas vidas. Só que queremos viver a melhor porção, queremos viver o melhor dessa terra. Mas como que está o nosso coração? Todas as vezes que você vem à casa do Pai, como você vem com o seu coração? Qual é o seu pensamento? Qual é, sabe, eu vou adorar. Ai, Senhor, eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade. O Senhor é fiel, o Senhor é aquele que pesa e sonda os nossos corações. Ele conhece as nossas dificuldades. Porém, todavia, o adversário da nossa alma fala que em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E aquilo que o Senhor deseja todas as vezes que a gente entra por essas portas, semear no nosso coração a sua palavra, para que haja transformação nos nossos corações, o adversário da nossa alma engolha as nossas vidas querendo nos roubar esta porção. Então, ele fala de muitos corações. Quando ele ministra, ele sabe que tem coração ali que só quer aquilo que é o benefício da porção de Deus, os milagres, aquilo que Deus pode fazer. Mas, no nosso meio, existem corações que desejam realmente viver aquilo que Deus tem para aquilo que Ele é, não para aquilo que Ele pode nos dar.
A nossa salvação, fala a palavra que o reino dos céus ele é tomado à força, queridos. Então existem dificuldades nas nossas vidas? Sim. Existem pelejas? Estamos no ponto de batalha espiritual. Eu não sei como você já chegou aqui, mas Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele nos chama a atenção, queridos, para que nós possamos estar vigilantes, guardando a nossa coroa, a nossa salvação. Entende, irmãos? Porque nós estamos vivendo dias difíceis na Terra. Dias difíceis. A gente, muitas vezes, com o perdão da palavra, nós achamos que Deus é o gênio da lâmpada. Eu venho, busco o meu milagre, saio para aquelas portas para fora. Já vivi, não é verdade? Às vezes o Senhor te entrega algo, aquilo que está desejoso no seu coração, mas logo você esquece de tudo aquilo que o Senhor fez para a sua vida, de repente naquele momento. Só que o Senhor não tem só aquela porção, o Senhor tem algo muito maior na sua vida, uma porção muito excelente daquilo que você veio buscar, de repente no seu coração, uma grande coisa, mas diante da grandeza de Deus, Deus tem muito mais a se fazer, Deus tem muito mais a realizar. Deus tem muito mais a fazer sobre as nossas vidas, queridos. O Senhor tem um plano de salvação para as nossas vidas. Só que nós temos que se esforçar, guardar a palavra que é semeada deste altar nos nossos corações, para que quando o dia mal vier, a gente esteja alicerçado. Amém? Então, o adversário tenta nos roubar. Domingo nós falamos de estar sensíveis à direção do Espírito, como Paulo estava ali em Atos 16. Ele estava fazendo missões e ele era levado pelo Espírito Santo. Você estava ali no domingo? Não? Então o Senhor falava aos nossos corações. Paulo saiu por missões junto com Silas, e quando ele estava a caminho da Ásia, o Senhor falou, o Espírito Santo falou, olha, não é na Ásia. Foram para Betina, não é em Betina, mas a essência da palavra é o seguinte, é sermos guiados e movidos pelo Espírito Santo de Deus, seja na nossa construção, na nossa caminhada particular com o Senhor, na obra, na nossa vida particular. Nós estamos caminhando para um propósito, para um processo, para uma salvação, e nós precisamos guardar esses princípios e valores no nosso coração, e o adversário tenta nos roubar. Então, muitos que estavam no domingo aqui, lembra do texto? Lembra daquilo que o Senhor falou ao seu coração? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Mas quantas vezes nós já entramos aqui, ouvimos a palavra do Senhor, o céu se abriu, e quando nós saímos da porta para fora, as aflições do mundo, as dificuldades, aí você falou, não, como é que foi a palavra? Foi bênção, que texto? É ou não é? Mas o que foi pregado? Mas o que Deus falou com você? Nota, querido, que o adversário da nossa alma também tem a sua ação, que é sempre roubar a semente que Deus semeou no seu coração. E aí o texto de Mateus 24 fala exatamente dessa situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos do início. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, que virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Então, queridos, quem sabe da volta de Cristo é só o Deus Pai. Nós não sabemos, o pastor não sabe te dar essa direção, nem Jesus que é Filho na Trindade sabe. Então nós temos o quê? Que vigiar. Temos que guardar aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. E lá mais para baixo ele fala como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. Noé é chamado para construir uma arca. Alguns estudiosos falam que durou mais ou menos uns 100 anos. Você acreditaria, irmão, nessa mensagem através de Noé, se fosse naqueles tempos, olha, vou construir uma arca, hein? Vai chover, olha,
vai chegar, a chuva vai chegar. Aí passa a primeira semana, você fala, olha aí, vendo, o cara está ali, trabalhando, construindo, esse cara é louco, esse cara é doido, esse cara não tem juízo não, esse cara não sabe o que ele está falando. E vai construindo, os anos vai se passando, e assim nós vamos caminhando na casa do Senhor, passando pela casa, culto após culto, mensagem após mensagem, né? E como nos dias de Noé, quando chegou, as pessoas estavam ali, vivendo as coisas corriqueiras, casando, bebendo, comendo, vivendo a nossa vida, irmãos. Nós temos a nossa vida fora da casa do Pai, sim ou não? Temos o nosso ministério, viemos aqui congregar, temos as nossas responsabilidades, mas também temos as nossas vidas pessoais. E muitas vezes isso entulha tudo aquilo que é de mais precioso. O adversário vai nos levando, vai entulhando a nossa alma. E quando fala que, quando Noé entra na arca, o povo estava disperso. Quando ele entra, fecha a porta, o povo está lá. O povo só leva a fé quando vem o dilúvio. Deus está falando com os nossos corações hoje, aos nossos corações. Vigiar a igreja de Cristo, pois nós não sabemos que dia é a volta do Senhor. Vigia. Isso é para mim, isso é para você, para nossa casa, para nossa família. Nós, infelizmente, esta porção que o Senhor tem derramado aos nossos corações, muito como na palavra do semeador, a gente sai dessa porta, a gente esquece, a gente vai para a nossa vida corriqueira, aquilo que o Senhor falou ao seu respeito, aquilo que o Senhor prometeu, te direcionou, você acaba se esquecendo. É porque você quer? Não, porque tem ação do adversário. Então o que eu preciso? Guardar e esconder a palavra do Senhor aonde? No meu coração. Todos os dias tem que estar guardado no meu coração. E aí, queridos, a gente fala o seguinte: olha, a porta está aberta, o Senhor está chamando a sua noiva, e está falando, olha, eu vou voltar. Quantas vezes a gente já ouviu, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, voltou para quem nos alertou, e a gente está aqui ouvindo o quê? Que o Senhor está voltando. Mas olha as mensagens que o Senhor tem nos dado. Olha para onde o Senhor está nos apontando. Seja sensível, seja guiado pelo meu Espírito. Olha, eu estou falando no seu coração, eu desejo transformar a sua vida, eu desejo trabalhar, eu desejo que você seja um instrumento nas minhas mãos. Mas nós não estamos dando crédito a tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias. Só que nós temos dois caminhos, queridos. Dois caminhos. O caminho do céu, que nos leva à eternidade com o nosso Deus. Quem quer isso? Quem quer isso? Amém, eu também quero. Mas tem uma caminhada. Tem um preço. Tem uma construção com o Senhor. Tem algo que eu preciso fazer, sabe? É o sacrifício. É matar a minha velha natureza para viver as coisas novas de Cristo. É estar inserido na palavra, é ser obediente. Não é o pastor Márcio ou a pastora Patrícia que vai te levar para o céu, é o Senhor, é a sua comunhão com o Pai. A palavra do Senhor é viva. Quando nós abrimos, lemos, ela já está falando aos nossos corações. Quando você abre e lê no seu particular, Deus já está falando ao seu coração. Então o Senhor está nos chamando para uma vigilância, porque está sendo anunciado. Os dias são maus, as situações, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa nação. Porém, nós estamos na direção de quem? Do Deus que nos chamou, do Deus que nos separou e que nos garante a vitória independente da situação, independente das suas guerras. Deus é fiel para nos sustentar. Queridos, olha, irmãos, quando eu falo, partilhando com a minha esposa hoje no carro, queridos, nós precisamos guardar essas preciosidades daquilo que Deus fala através de cada um que sobe aqui, através da leitura da palavra, guardar essa palavra no nosso coração como uma preciosidade, porque aquilo nos dá o alimento, nos dá o sustento para o dia mau, para o dia da adversidade. Quantos de nós aqui passamos por um dia adverso, por lutas, por dificuldades? Quantos de nós já pensamos na nossa caminhada? Não vou mais para a igreja, eu estou indo lá, nada acontece, nada muda.
Quem? Alguém aqui já passou por isso? Não, só eu? Oh, meu Deus, então Deus trabalha mais aqui. Então, queridos, o adversário tenta entulhar tudo aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas. Porque a função, o Senhor nos traz para perto, e o adversário quer nos tirar da presença dele. Porque ele já está sentenciado, você não. Você está a caminho da sua salvação. Foi pago um preço pela minha vida e pela sua vida. E esse preço foi de cruz, de sangue. Jesus não tinha pecado, né? Mas Deus Pai, olhando para mim e para você com todos os nossos pecados, queridos, Ele olhou, não, vale a pena, filho, vai lá, paga o preço, se entrega, porque eu tenho um propósito sobre a vida da minha igreja, eu tenho um propósito sobre a vida de cada um aqui, eu desejo salvar, eu desejo resgatar, eu preciso que você abra o seu coração dentro daquilo que é a minha palavra, dentro daquilo que é a minha direção, porque eu desejo te salvar. O Senhor deseja salvar a todos, mas nós lemos aqui, no grande dia que nós não sabemos, um estará no campo, um subirá e o outro ficará. O Márcio de repente vai estar pregando, olha, dia 17 ele estava pregando, mas olha, no grande dia, o Ricardo subiu e o pastor ficou. Como assim? Como assim o pastor ficou? Queridos, nem todo que fala como João pregou, Senhor, Senhor, vai entrar. É palavra, não dá para florear isso de uma outra forma. Deus, Ele é verdade, e às vezes a verdade dói um pouquinho, queridos. Só que no grande dia, quando se abrir o livro, tem lá, entra no gozo do seu Senhor e apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Como o rico e o Lázaro, avisa os meus, toca a saliva, a sua saliva, põe aqui, nos meus lábios molha. Então, queridos, chegar é a eternidade para nós com o Senhor na glória, e infelizmente, se nós não entendemos os nossos propósitos, também vai ser por toda a eternidade, lá vai ter choro e ranger de dentes. Queridos, todas as vezes que você abrir os seus olhos, respirar, agradeça, pois o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Aleluia. Mais uma oportunidade para você poder fazer diferente, para que tudo aquilo que o Senhor tem semeado no seu coração fazer diferença, causar transformação, você semear sobre a vida de outros, como nós falamos no domingo aqui. Paulo, ele tinha um propósito, irmãos, ele tinha um propósito, mas era só pregar para um que orava, que ele viu numa visão? Não. Quando ele estava preso dentro do propósito de Deus, Deus bradou quando eles adoravam. E o carcereiro que estava os guardando na prisão, teve salvação para a vida dele, teve salvação para a casa dele, teve batismo, teve propósito de Deus. E você é um instrumento nas mãos do Senhor, e Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na sua casa, Deus tem propósito na vida de cada um, com preciosidades que nós só vamos entender se nós estivermos sensíveis e guiados pelo Espírito Santo de Deus. É fácil? Não é fácil. Deus falou, no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Bom ânimo. Não é o Márcio, queridos, não é o pastor, não é a pastora, mas é o seu relacionamento com o Senhor. A salvação, ela é individual. Você pode orar pela sua família, você pode orar pelos seus filhos, mas se eles não tiverem a posição conforme aquilo que a palavra nos diz, vai ser exatamente, você pode subir, o seu filho ficar, você pode subir, sua esposa ficar, sua esposa subir, você ficar. E aí, queridos, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Pensa no desespero, raciocina nessa situação. De repente nós estamos aqui no culto, meia dúzia vai e o resto fica. Como que ficaria o seu coração? Pensa, raciocina como que ficaria o seu coração. Nós se desesperamos. Quando minha esposa adoeceu, eu ficava desesperado em casa, chorando, meu Deus, ai Senhor, Deus, desesperado. Cadê a minha confiança no Senhor? Tem a nossa confiança? Sim, eu orei, mas chorei muito, me desesperei muito, mas isso foi uma situação.
Mas nós sabemos que a nossa caminhada, a nossa salvação nos leva para quê? Para a eternidade com Cristo. Se nós ficarmos, queridos, para onde a gente vai? Qual é o contexto? O que vai passar nas nossas cabeças? Então nós precisamos estar vigilantes. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Ali no capítulo 25, fala das virgens. Amém? Vamos dar uma lidinha rápida ali. Diz assim, olha só: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ó, vigilância, irmãos. E tardando o noivo, porque nós não sabemos quando ele vai voltar, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, aleluias, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Lembra a salvação individual, irmãos? Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A porta está aberta, queridos. Todas as vezes que você entra por essas portas aqui, Deus tem algo para falar para o seu coração. Todas as vezes que você adentrar por essa casa, se você abrir o seu coração, Deus tem algo para falar. Por mais que eu esteja de repente num dia mau, por mais que a pessoa que esteja aqui esteja num dia mau, mas o rema da sua vida é Deus. Quem guia a sua vida, os seus passos, é o Senhor. Se a palavra dele é verdade, como eu disse, quando a gente lê, ela já fala aos nossos corações. Só que requer de nós um posicionamento, requer de nós uma vigilância. Todas as vezes que você vê entrar por essas portas, glorifique ao Senhor, porque é mais uma oportunidade que Ele está te dando. Todas as vezes que você ouvir a palavra do Senhor, guarda ela na tábua do seu coração, porque é alimento para o seu dia mau. Todas as vezes que o Senhor te chamar para algo, atenta o teu coração e obedeça a palavra do Senhor, para que no grande dia você entre no gozo do Senhor. Para que não seja roubada a sua coroa, para que não seja roubado aquilo que o adversário tenta nos tirar daquilo que é semeado da parte de Deus nesse altar. A porta, queridos, está aberta. Aberta. Vamos lá, abrir. Está aberta. Você pode entrar, você pode passar. Deus está te esperando como pai do filho pródigo. Ele está aqui, a porta aberta, esperando o filho. Cadê? Cadê meu filho? Se desviou. Cadê meu filho? Não está na minha casa. Cadê meu filho que não veio hoje me cultuar? Cadê? O Pai está esperando com a porta aberta, de braços abertos para te receber. Mas no grande dia essa porta vai fechar. E se essa porta fechar, queridos, você não pode mais, nem eu nem você, falar que Deus não te deu oportunidade, que Deus não falou ao seu coração. Diz a palavra que a salvação virá no último dia, mas nós estamos aqui, culto após culto, recebendo algo da parte do Senhor. E às vezes, por não vigiar, nós podemos ser roubados. E a salvação que virá no último dia pode ser uma pessoa que nem ouviu a palavra do Senhor, mas no leito de morte tem uma pessoa que prega e fala do amor de Cristo. Ela pode ser salva. E às vezes a gente que está dentro da casa não alcançamos, não conseguimos alcançar a nossa salvação. Então, queridos, olha, cada palavra semeada nesse altar, pega uma porção, pega algo, guarda no seu coração, vigia, porque nós não sabemos quando o nosso Senhor irá voltar. Se hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos não acordar, e Jesus já voltou para a gente. Se Jesus voltar hoje, oh meu Deus, lá vem essa mesma conversa. Mas se Jesus voltar hoje,
A sua salvação está garantida? A palavra fala, analise-se o homem a si mesmo. A salvação está garantida? Meu irmão, a gente está se ocupando com tantas coisas das nossas mazelas. Os dias estão sendo abreviados. Eu sempre brinco, queridos, isso é muito forte no meu coração. Na minha infância, meu pai falava assim: olha, vamos para o shopping, vai tomar banho criançada, vai tomar banho minha esposa, daqui meia hora a gente desce, vai pegar o ônibus, daqui meia hora a gente chega no shopping. Eu falei, mamãe, meia hora para todo mundo, todos os filhos tomar banho. A família sempre foi grande. Meu pai e minha mãe se arrumar, pegar o ônibus, chegar lá em 1 hora. O que você faz com 1 hora hoje, irmãos? O que tem roubado essa essência de Deus nas nossas vidas? Dentro da particularidade de cada um nós sabemos. Mas nós estamos vigilantes, guardando aquilo que é precioso da parte do Senhor? Ou nós estamos se ocupando com as nossas mazelas, com aquilo que são as nossas prioridades? Não que você não tenha que conquistar, não que você que não tenha que correr atrás, cuidar da sua casa, da sua família, queridos, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, queridos, quando voltar, quando nós não sabemos, como nos dias de Noé, queridos, o Senhor vai voltar. E Ele está dizendo: eu estou às portas. E os dias estão anunciando, os sinais não são ainda, mas os sinais estão acontecendo, igreja. Os sinais estão surgindo, Deus está falando, e que nós, dentro da nossa particularidade, precisamos estar vigilantes. Deus tem algo para realizar na vida de cada um, Deus tem planos, tem propósitos, requer de nós, na nossa particularidade, como a nossa salvação individual, requer de nós encontrar isso no nosso coração e falar: Senhor, tá bom, entendi, agora eu vou caminhar, agora eu vou dar passos e vou alcançar sim a minha coroa, a minha vitória, a minha salvação. Parece corriqueiro, né, irmãos? Parece algo exortativo, né? Mas é para a gente refletir, porque os dias são maus. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Amém? Vamos colocar de pé?